Temos a tarde inteira. Eu nasci em Asmara, capital da Eritreia, quando ainda era Abissínia. Depois saímos da Eritreia quando eu tinha um pouco mais de um ano, alguma coisa por aí, e fomos morar em Trípoli, na Líbia. E em 40, quando a Itália entrou no conflito, minha mãe e os 2 filhos tomamos um hidroavião e fomos para a Itália. Meu pai ficou na África até a chegada praticamente dos ingleses, quando veio embora e deixou a casa toda, nem fechou a porta, porque... Vim parar no Brasil em 48, portanto 2 anos depois do fim da guerra, porque meu pai já tinha família no Brasil. Ele é sobrinho de Gabriela Besanzoni, que depois se tornou Lage, casou com Henrique Lage. Então, em 25, quando eles 2 casaram, Henrique e Gabriela, meu pai veio ao Brasil porque o pai dele, o irmão querido de Gabriela, era testemunha do casamento, padrinho de casamento. E foi recambiado, depois de aprontar todas, foi recambiado para a Itália. Ou seja, ele já conhecia o Brasil, já tinha uma experiência de vida no Brasil, porque passou aqui muitos meses, e tinha primos, tinha 3 primos aqui e essa tia. Então, quando o sonho África acabou, ele pegou o primeiro navio que saiu de Gênova depois do conflito, rumo ao Brasil, e veio. E 2 anos depois viemos nós. Por quanto tempo a senhora ficou na Itália? Eu fiquei de 40 a 48. 8 anos. A senhora conhece bem então o país, né? Conheço. Quais seriam assim, os seus lugares favoritos da Itália? É claro que a minha cidade é Roma, porque Roma é onde eu fiquei mais, a família do meu pai era de Roma e tal. Mas eu gosto de 2 lugares. Eu tenho uma lembrança ligada a 2 lugares. A costa Adriática, porque eu passava as férias na costa Adriática, em Porto San Giorgio, nelle Marche. E eu tenho uma lembrança muito intensa do último ano de guerra. Nós ficamos em Como, e numa casa perto de Como. Agora, a Toscana é insuperável, né? A Toscana é muito linda. Uma necessidade constante de harmonia, que é uma coisa muito renascentista, né? Eu gosto, na Itália eu paro numa esquina e começo a rodar a cabeça devagar, devagar, para ver se alguma coisa grita, se alguma coisa destoa, se alguma coisa sai do conjunto. Não sai. É sempre tudo uma coisa interligada na outra, muito harmonioso. Uma relação com a arte muito intensa. E o paladar! Eu tenho a impressão de que... eu tenho a certeza de que eu sou uma escritora brasileira, tá certo? Porque eu escrevo em português, porque eu represento o Brasil nos congressos e tal. Mas eu sou uma pessoa italiana. Quais seriam, assim, suas maiores influências italianas? A língua, claro. Eu penso em italiano como eu penso em português. Eu uso meu italiano indiferentemente. Eu estou lendo um livro, eu aponto em italiano ou em português, tanto faz. A leitura, eu comecei a ler muito cedo, sobretudo li muito intensamente nos últimos 2 anos da guerra, e eram leituras em italiano. Emílio Salgari marcou a minha vida. O fato de ler em italiano foi muito importante. A questão da arte, que eu sou de uma família de artistas, meu avô era
historiador da arte, era diretor das Belas Artes na Itália e tal. E isso me deu uma intimidade com arte, com museus, com arquitetura. A minha arquitetura interna tem colunas, capitéis e arcos. É uma outra vivência, é uma outra... Fora que foram anos muito especiais, porque foram os anos da guerra, né? Então era uma situação diferente, uma situação de risco, de parcimônia. Não era um universo comprista. Tudo era reaproveitado, tudo era reciclado, tudo. Então isso fica com a gente. No que se refere à literatura, à produção literária, o que você destacaria assim, de diferenças e semelhanças entre Brasil e Itália? Eu acho que a diferença maior é a história. A Itália tem um conceito de história muito presente, que vai a Roma imperial, a uma grandeza histórica, muito diferente do conceito de história do Brasil, porque o conceito de história do Brasil é antes de ontem, é o século XIX. Então é muito recente. Tudo você vê, desde não sei o que, uma casa, 1900 e tal, já é uma data importante. Na Europa é antes de Cristo, a história, o peso da história, para o bem e para o mal, porque a história pode ser muito pesada também, né? Mas ela é sempre presente. E também é o seguinte, a diferença está entre um país da natureza, como é o Brasil, e um país da cultura. A Itália é um país de cultura. A presença cultural é muito intensa. No Brasil, a cultura mais intensa é a cultura de raízes populares. A música popular, a dança popular, até a pintura naif. Quando chegamos em arte e cultura erudita, você vai aos concertos, tem pouca gente, as orquestras não conseguem sobreviver, o interesse do país em cultura, o investimento em cultura é muito reduzido. O conceito de conservação de patrimônio é muito recente. Dilapidou-se o patrimônio arquitetônico brasileiro grandemente antes que o conceito se firmasse. Então essa é uma diferença muito grande que eventualmente, seguramente, se transfere para a literatura. E de semelhança, assim? A pizza! Uma certa alegria de viver, um sorriso fácil, não somos casmurrões, nem uns nem outros. Um certo prazer pelo prazer. E eu receio também que a corrupção seja comum. Vamos falar as coisas como elas são, né? A bandidagem também é comum, porque a Itália tem organizações criminosas muito fortes, muito antigas, que governo nenhum consegue eliminar. Então temos também essa semelhança. Deve ser internacional, mas há uma insatisfação constante com a situação política, com os governantes, que nos faz muito parecidos. Na Itália, mãos limpas, no Brasil, Lava Jato, né? Lava Jato se inspirou em Mãos Limpas, né? Tem um ponto de vantagem, que é a possibilidade
de contato entre jovens autores, a possibilidade para, sobretudo para os autores de texto curto, os poetas e os contistas, de fazerem circular o seu texto antes mesmo de terem livro editado. Isso é uma vantagem. Não existe mais, sobretudo num país como o Brasil, grandíssimo, onde muitos jovens vivem quase isolados de um universo cultural, isso é muito importante. Não existe mais a solidão do poeta, porque ele está isolado numa comunidade no alto da montanha. Não, ele entra na internet e está em Tóquio, dando o seu trabalho a conhecer. Isso é muito bom. E ele também pode conhecer o que está se fazendo no mundo, porque antes um poeta de província não tinha livraria na província, não tinha grandes bibliotecas na província, ele não sabia o que estava se cozinhando em termos da profissão. Agora ele sabe. Há uma perda na área crítica, porque se a gente vê as cartas trocadas entre Clarice e Fernando Sabino, quando Clarice estava na Suíça, a ansiedade dela pelo que diria a crítica do livro dela que tinha acabado de sair. Ou seja, a crítica dava um norte ao jovem autor, dava um balizamento. E nós tivemos grandíssimos críticos, pessoas muito conhecedoras dos detalhes da profissão, armadas de todas as ferramentas teóricas. Agora esse tipo de crítica desapareceu, está muito encarcerada dentro das universidades, dentro do ambiente acadêmico, mas o autor sequer toma conhecimento disso. E, em seu lugar, surgem blogueiros. Ora, que instrumentos teóricos têm esses blogueiros? O que eles estudaram? Como podem falar de um jovem que está aparecendo e que, na maioria das vezes, tem mais talento do que eles? Está mais no seu trilho do que eles, porque eles estão no trilho das redes sociais, do numérico. E um jovem autor pode estar no trilho individual. Então há um falseamento através dessas opiniões que são emitidas. É um pouco como esses falsos médicos que estão aplicando, fazendo falsas bundas e falsos peitos e falsos narizes, que não têm os instrumentos, que não têm o conhecimento, que não têm o aval da comunidade, e que palpitam, eles no corpo alheio e esses jovens blogueiros frequentemente na obra alheia. Então, para a senhora, assim, a internet, com as redes sociais, mais ajudou ou mais prejudicou a literatura? Isso nós vamos ver adiante. As redes sociais são um fenômeno do hoje, absolutamente do hoje. O quantitatismo que as redes sociais impuseram, ou seja, o valor da quantidade acima do valor da qualidade, é agora. Isso é muito recente. Fulano de tal, você pensa, um idiota total, tem não sei quantos milhões de seguidores. O que isso significa? Porque a literatura não é um fenômeno isolado. A literatura é um reflexo da vida e é um elemento cultural. Ou seja, você não pode analisar a literatura isoladamente como fenômeno. A literatura. Você pode analisar livros isoladamente, mas a literatura você tem que analisar dentro do conjunto da cultura e da vida. Nós não sabemos ainda aonde isso vai nos levar. Não temos parâmetros.
Isso é muito novo. O que vai acontecer com essa geração de criancinhas que hoje estão já com 1 ano de idade diante do tablet? Como saber? Veremos quando eles tiverem 40 anos. Ou 20. Certeza. Mas agora é impossível. A literatura infantil é literatura. Há livros para crianças, isso é um outro assunto. Livros para crianças são uma coisa, literatura infantil é outra coisa. Porque literatura infantil é como literatura adulta, ela tem que ter um padrão de qualidade, ela tem que ter um padrão de conteúdo, ela tem que ser arte, tá certo? A gente sabe que até os 4 anos de idade é muito prejudicial botar as crianças na frente de um tablet. Porque até os 4 anos de idade é o momento de maior input, de maior aquisição de conhecimento. A diferença está em que uma criança sem tablet está olhando ao redor, está captando, está aprendendo, está comparando, ela está fazendo jogos comparativos, está analisando o teu rosto e aprendendo a ler o teu rosto, que é um instrumento de salvaguarda para ela. Saber ler o rosto do outro é uma maneira de se garantir na vida, certo? Quando ela está olhando o tablet, ela só está olhando o tablet. Ela só recebe aquilo. Em geral, ela está olhando desenhos animados. E nós sabemos que os desenhos animados são pobres em imagem porque, para que resultem baratos, não se altera o rosto das personagens com a correspondência de vida. Eles é a mesma carinha, só que abre a boca e faz assim, ou pisca um olho e faz assim, mas o desenho é o mesmo, porque isso barateia a produção de um desenho animado de 2ª qualidade, 3ª, 5ª, sei lá. Então, a criança, em vez de aprender, com 2 S, apreender, aprendendo, ela só está aprendendo aquilo ali. E isso é um universo muito limitado. Ela não tem a visão circular, ela só vê aquilo que querem lhe mostrar. E isso pode ser muito perigoso. A literatura é estruturante. Ela ajuda o indivíduo ou a responder suas interrogações interiores, ou a torná-las mais claras, porque muitas vezes você não sabe o que você está se perguntando. Você tem uma inquietação e você não sabe formular a pergunta. A literatura inventou os links muito antes do computador, porque ela o tempo todo está fazendo links. Uma pessoa diz uma frase, o capítulo seguinte, outra pessoa retoma aquela frase. Então, é uma janela mais ampla sobre a vida, que além do mais te mostra outros universos, outras maneiras de viver, sem você precisar sair da sua casa. Você aprende. É a melhor escola que tem. A mulher tem mais espaço na literatura hoje, com essas novas tecnologias também, estão aparecendo mais pessoas. O que a senhora pensa sim, sobre sem isso? dúvida, sem dúvida. Porque no tempo da Clarice e da Lígia, eram muito poucas, a gente conta nos dedos. Lígia, Clarice, Raquel de Queiroz, Cecília Meirelles antes delas. Era uma coisa estranha uma mulher escritora. Hoje, até por questões de mercado, porque ao fazer as análises de mercado, ficou evidente que as mulheres
compram mais livros do que os homens. E as mulheres dão mais livro de presente do que os homens. E ficou evidente que, pelo menos até anos recentes, os homens relutam em comprar um livro escrito por mulher. E relutam em comprar um livro que tenha a palavra mulher no título. A não ser que seja Como Satisfazer a Sua Mulher na Horizontal. Ou mulheres, de preferência. O plural funciona mais. Então, os editores começaram a se interessar mais por autoras mulheres, sabendo que outras mulheres comprariam. Fora o trabalho que fizemos, que a minha geração e a geração antes da minha e a outra fizemos em prol do feminismo, para levar a mulher para frente na escala social, nas possibilidades, para abrir campos para a mulher, e isso também veio favorecer. As mulheres estudam mais do que os homens, ou seja, elas fazem mais pós-graduação que os homens, isso é um dado estatístico, e ao fazerem pós-graduação, isso é muito importante, porque o pensamento teórico feminino fica registrado nas teses. Então, não havia pensamento teórico feminino registrado, porque não se abria esse espaço. Agora sim temos. Então, em todos os campos, não é só na literatura, em todos os campos as mulheres avançam. Profissionalmente, eu tenho muito contato com experiências bem-sucedidas, porque eu vou fazer palestras em centros de preparação de professores, eu faço muita palestra para gente de leitura, não só no Brasil, me chamam muito para falar com agentes de leitura. E eu encontro, a gente analisa e vê muitos projetos de leitura bem-sucedidos, sejam eles escolares, sejam eles individuais, aquele cara que cisma de ter uma bicicleta, uma bicibiblioteca, vai com a bicicleta cheia de livro para a praça e senta com as crianças e tal. Essas coisas sempre dão muito certo e muito bom resultado. Agora, e as escolas que se empenham em leitura, que fazem da leitura o seu ponto de suporte principal, conseguem excelentes resultados, mesmo sem carteira, sem aparelhos de ar refrigerado, sem computadores na escola, sem nada, no osso. É muito uma determinação da direção da escola, é muito o empenho dos professores. Então essas experiências são ótimas. Agora, e eu encontro professores maravilhosos, porque são eles que vão às palestras, são eles que vão aos congressos, os que não têm interesse, os que são apenas funcionários públicos, nem vão a esses lugares, não conversam com a gente, não estão buscando informação, estão fazendo bate-enxuga de qualquer maneira. Então eu encontro professores maravilhosos e conto com eles para a educação das crianças. Agora, a atuação governamental no Brasil é uma tragédia. É uma tragédia porque a educação tem que ter continuidade. Cada governo traz mudanças, o orçamento para a educação é muito pequeno. Eu não sei como não se fuzilam, e olha que eu sou contra a pena de morte, não se fuzilam os que roubam na merenda escolar, os que roubam na educação. Agora
com a greve dos caminhoneiros, de onde se tirou a maior fatia? De onde? Da educação. Era o único lugar de onde não se podia tirar. Não se pode tirar dinheiro nem da educação, nem da saúde. E a educação primeiro, porque se você der educação, você economiza na saúde. Você tem cidadãos que sabem se cuidar, que são mais saudáveis. A gente olha em volta e quer chorar, porque não entendemos que a maneira primeira de levar um país à frente é através da educação. A educação no Brasil já foi ótima. Afonso Romano de Santana, meu marido, estudou em escola pública. As escolas públicas de Minas eram maravilhosas. A madrinha dele é professora, tem 103 anos, está viva. Já foi melhor. Em vez de melhorar, piora. Quando mais é necessária, sim, porque hoje, para você conseguir um emprego, você vai disputar com a excelência. Você tem que estar mais preparado, porque os postos de emprego diminuem e a multidão que precisa de emprego aumenta. Então, vão se escolher quais? Os melhores. E como estamos preparando as crianças e os jovens para serem os melhores, cada um ser o seu melhor? O que a senhora atribuiria assim, a essa queda da educação pública brasileira, da qualidade? Ao descrédito. Não assimilamos esse conceito da importância da educação. Não assimilamos o conceito da educação como alavanca de desenvolvimento. Quanto mais avançamos na tecnologia, mais precisamos de educação. A educação gera dinheiro. No Brasil, os governantes acham que a educação come dinheiro. Não, a educação... Se você acha que a educação é cara, experimente o contrário. A educação gera dinheiro. Mas eu não sei por que, isso precisaríamos perguntar a um sociólogo, ou a um historiador, ou melhor, aos dois juntos, porque a história e a sociologia andam de mãos dadas. O que foi que na nossa formação nos fez desacreditar da educação? E você imagina o futuro da educação brasileira? Não posso imaginar. O país que eu quero, sabe qual é? Qual o país que eu quero, o programa da Globo? A Suécia, mais ou menos, digamos, algo semelhante. Justifiquemos a bandeira. Não temos nem ordem, nem progresso. Então, é uma bandeira fake. Um dos maiores problemas que a gente vive hoje, tanto no Brasil, na Itália também, é a questão da violência, né? A questão da segurança pública. Você atribui também essa precariedade da educação, está totalmente diretamente ligado com essa questão da violência? Não. Por quê? Porque a violência sempre existiu. A violência existe no Japão, onde a educação é primorosa. A violência existe na China. A violência existe em toda parte. Os jovens vão para a violência, os jovens que são cooptados pelo tráfico, por serem menores, vão para a violência mais por desejo de consumo e porque o traficante é um exemplo desejável, porque ele é poderoso, tem todas as meninas, exibe ouros e pratas e queima dinheiro e é um super-homem na comunidade. É mais para poder ter dinheiro para usufruir daquilo que os cantos de sereia, com que os cantos de sereia ficam tentando as pessoas, o tênis de marca,
o relógio de marca, é mais para isso e pelo poder que inspira o traficante do que por falta de educação. Agora, se tivéssemos outro tipo de moradia, que não as comunidades, outro tipo de controle, outra formação, outras possibilidades, outras oportunidades para os jovens, certamente o fluxo em direção ao trânsito, ao tráfico seria menor. Não é nunca um fator. Não é porque a educação é fraca. É porque a educação é fraca, a moradia é equivocada, o saneamento falta e as oportunidades são poucas. Na sua opinião, de que modo a leitura, a educação poderia contribuir para diminuir esses índices de violência, de desigualdade social, talvez? Eu acho que estávamos num bom caminho, por exemplo, com as bibliotecas parque, que mais do que apenas bibliotecas, eram centros culturais. Quando você cria possibilidades outras, concretas, por exemplo, dançando para não dançar, esses grupos de dança, grupos de música clássica. Toda vez que você cria esse tipo de oferecimento, você tem público que adere, sobretudo nesses lugares dirigidos a este público. Você tem muitos jovens que vêm. Com o fechamento das bibliotecas parques, se decepou uma cabeça pensante, plural, um centro onde os jovens poderiam articular e criar novas perspectivas para si. No Vidigal tem aquele centro de teatro que forma atores, forma cenógrafos, forma cenotécnicos, funciona há anos, de onde saiu. O Lázaro Ramos saiu de um centro assim na Bahia. Foi estudar uma coisa assim, inicialmente. Ou seja, esses centros de formação são muito positivos, arregimentam muita gente. Em algum momento você já pensou em sair do Brasil por conta da violência ou por conta de algum outro problema? Eu sempre pensei em sair do Brasil, por conta da minha vida. Eu não saí do Brasil, mas sempre meu sonho de vida era poder passar parte do ano na Europa, porque eu sou dupla. Eu sou italiana e sou brasileira, eu continuo sendo as duas coisas. Então, para mim, teria sido muito importante passar uns meses por ano na Europa. Eu me dou bem em outros lugares. E quando eu chego na Europa, eu penso, estou em casa. Deixar o Brasil por causa de violência, se minhas filhas fossem pequenas, eu talvez pensasse nisso. Agora minhas filhas estão criadas e eu fico onde elas estiverem. Para mim, tanto faz. Se eu sair, feito aquele cara que saiu do Fashion Mall, você nem sabe. Saiu um cara do Fashion Mall, levou um tiro no ombro, disparado na Rocinha. Então, se eu sair do Fashion Mall e levar um tiro, uma bala perdida, para mim tanto faz. Já estou para lá de Marrakech, já fiz o que eu tinha que fazer, tudo bem. Primeiro, o problema da fake news é o compartilhamento. Você recebe, multiplica. Você, sendo uma pessoa da área de informação, você não pode multiplicar uma notícia que você não verificou. Isso é elementar, meu caro Watson, né? A gente está vendo que a comunidade internacional está buscando meios de proteção.
porque isso põe tudo em risco. Põe em risco os governos, põe em risco as fronteiras, põe em risco a supremacia de um país, porque quando uma pessoa, a diplomacia de um país rouba os dados de cidadão de outro país para entrar e modificar as eleições daquele outro país, isso anula as fronteiras, tá certo? Isso pulveriza, estamos pulverizando as fronteiras e o mundo diplomático. Então isso está sendo muito ameaçador para a comunidade internacional. E a comunidade internacional vai tomar medidas. Você vê que o Facebook estão tirando os perfis, você vê que o Google tá com problemas, quem tem que se defender é a comunidade internacional. Criou o monstro, agora corta as unhas do bicho, porque senão ele vai destroçar tudo. Um jornalista tem que ter seriedade na pesquisa. Você não pode fazer pesquisa hoje em dia só com Wikipedia, só com informação light. Tem que ir mais fundo na fonte. Gostaríamos de acreditar. Eu acho que a maioria dos brasileiros não está conseguindo acreditar nos políticos. Os maus contaminaram os bons, porque os há bons. Mas os maus contaminaram os bons políticos. E a política em si, como fenômeno, como questão republicana, saiu depenada, está depenada, está empoeiradinha, está mal. Você vê o Brasil que eu quero, toda noite eles dizem as mesmas coisas, toda noite são os mesmos depoimentos. Não queremos mais corrupção, não queremos. Eu senti falta dos outros, os que querem o Brasil como é, que querem corrupção, os corruptos, os que se beneficiam, porque se todos quiséssemos um país sem corrupção, não haveria corrupção. Se todos quiséssemos um país de obras acabadas e de respeito, e de educação e de boas salas de aula, nós teríamos isso. Não é verdade que todos queremos. O programa tem um viés positivo, no sentido que mostra como se quer o país, mas tem um lado falso, porque muita gente não quer isso. Os que fazem gato, os que roubam nas contas, os que levam malas de dinheiro, os que pagam propina, os que aceitam emprego público oferecido pelo tio, os que não comparecem ao local de trabalho se puderem evitar. São muitos. Se não fossem muitos, nós não estávamos onde estamos. E na política italiana, a senhora tem acompanhado as notícias? Ai, meu Deus, que susto, que sofrimento! Bom, primeiro, a Liga, pelo amor de Deus, a Liga. Segundo, Beppe Grillo. E os dois juntos. O que é isso? O que é isso? Mas eu estou afastada, não posso, creio que eu não posso entender. Mas eu tenho a impressão que ninguém está entendendo. Ou seja, que o pasmo é generalizado. Eu acho que uma questão muito importante do momento, até mais que as fake news são importantes para nós que somos jornalistas, né? Mas a questão migratória é o grande fenômeno do momento. O esvaziamento da África, a transferência da África para a Europa.
e a necessidade ou o repúdio de países europeus a essas levas inesgotáveis, a cada ano mais. E aqui na América Latina, os pobres venezuelanos também sendo agredidos no Amapá, sendo agredidos porque estão tomando nosso lugar. Que tomar nosso lugar, gente? Essa questão é muito intensa e deve acirrar muito os ânimos de um lado e de outro, porque a chegada do outro sempre é ameaçadora para o ser humano. Para o ser humano ou para qualquer criatura viva. A chegada do outro vai tomar o meu lugar. Então, é uma questão e o desespero que os leva a essa migração. De todo lado que a gente vire, é de uma intensidade que deixa a gente muito tocado, né? Por um lado, imagino que a política do Salvini fosse forçar o resto da Europa a assimilar uma parte dos migrantes, porque o fato da Itália ser a mais próxima da África, a ponta mais próxima da África, sobrecarregou muito a Itália. E os outros países não assumiram, ou assumiram muito parcialmente sua parte. Talvez a intenção tenha sido essa. Ou talvez tenha sido mesmo um fascismo do bom, ele dizer não quero e fechou o posto. É porque a Europa, por uma parte, precisa de migrantes, porque se reproduz muito pouco, os nativos se reproduzem pouco. Por outra parte, tem uma dívida, porque colonizou a África inteira, agora segura a onda. E por outro lado, é um custo muito grande. É o lugar melhor para se ficar dentro do trabalho. É o meu lugar mais acolhedor. Estou escrevendo um livro novo, de memória, depois pretendo fazer outro. Tenho um livro de poesia adulto, já na mão do editor, já contrato assinado, mas com a situação das editoras, acho que demora um pouco para sair, se chama Mais Longa Vida. Tenho um livro, um livro de poesia mínima, muito reduzida, muito cortantezinha para crianças, ilustrado pelo Rubem Grillo, que se chama Classificado 2, ou 2 Classificado, tive que mudar o título, que também está na mão da Record e vai sair daqui a pouco. Tem um outro livro para sair na Global, A Cidade dos Cinco Ciprestes, a mesma história, ou seja, o mesmo começo de história que deriva para 5 versões completamente diferentes. Começam todas iguais e derivam para 5 histórias diferentes. E é isso, estou escrevendo um livro novo, continuo fazendo poemas, isso a gente não se livra. Leio sempre que posso. É uma casa muito boa, a escrita. A escrita e a leitura, que são... uma é o teto e a outra são as paredes da casa, né? É a casa das palavras. É muito boa de se morar. Muito boa.